Bem, como é que calcula, né, os juros no regime composto, né, no regime de capitalização composta? Nós temos aqui, né, uma fórmula. A gente não precisa entender, melhor, a gente precisa entender a fórmula, mas a gente não precisa decorar a fórmula, tá? Porque dificilmente você vai lembrar dessa fórmula no dia que você estiver calculando alguma coisa, né? Porque o que a gente vai fazer é ou utilizar uma calculadora financeira HP12C ou utilizar a planilha do Excel, tá? Então, existem duas facilidades aí, né, para a gente utilizar. A gente pode utilizar a HP12C, que já sabe calcular, ela já está programada para calcular isso, tá? Então a gente não precisa fazer mais nada. A gente só precisa dizer para ela, olha, o valor é esse, a taxa é essa, o período é esse e tal, não sei o quê, e calcula aí o que eu quero, tá? Então alguém já construiu essa ferramenta dessa forma. A planilha do Excel é exatamente a mesma coisa, ela já está toda preparadinha. E se a gente está falando de perícia, a gente está falando de planilha de Excel. Calculadora a gente usa eventualmente para conferir, né, alguma coisa, tá? Ou então você aí no seu dia a dia, se você for lá trocar de carro, na hora de fazer o planejamento ali, né, de verificar se a parcela cabe ali no seu bolso, aí você já, né, saca lá a calculadora do bolso, ou abre o aplicativo no seu celular e vai ali, né, conferindo junto com o vendedor, né? O vendedor adora, né? Porque o vendedor adora isso, né? Beleza. É muito bom na hora de fazer negociação. Bem, aqui nós temos duas fórmulas. Esse VF aí é o valor futuro, ou seja, é o montante lá na frente, depois de feita toda a capitalização lá no futuro, qual é o montante, tá? Esse valor futuro é igual ao valor presente, ou seja, o valor do capital hoje, no tempo zero, vezes a parcela de juros. E os juros aqui está sendo calculado por meio dessa segunda, esse segundo termo aí da equação, né? Que é esse 1 mais i, entre parênteses, elevado a n. Como é juros sobre juros, então a gente está potencializando esse 1 mais i sobre n, né? Elevado a n, que é o número de vezes que a gente vai aplicar os juros. Então, são 12 meses, então vai haver 12 aplicações de juros, tá? Então, é esse valor vezes esse valor, vezes esse valor, 12 vezes o capital inicial, tá? Bem, isso a gente falou na aula passada, na live passada, tá? E os juros em si, né, é esse valor, né, presente vezes esse mesmo termo, só que o termo a gente está diminuindo de 1. Por que a gente está diminuindo de 1? A gente está, dentro dessa matemática, a gente está tirando a parte do capital e deixando só os juros, tá? Então, lá em cima, na primeira fórmula aí, né, quando a gente botou entre parênteses 1 mais i, a gente está considerando um inteiro mais a taxa de juros, tudo isso é elevado ao número de períodos. Agora, quando a gente quer, né, desse montante, né, desse valor futuro, desse montante lá na frente, quando a gente tira o capital inicial investido ou tomado de empréstimo, dependendo da ótica, né, de quem é aplicador, de quem é tomador, então quando a gente tira o capital, o que sobra é só os juros. Então, por isso que a gente está nessa segunda fórmula, a gente está deduzindo o 1 aí, tá? O menos 1, que simboliza a parte inteira do valor futuro, tá? Então, do valor futuro, tira a parte inteira, né? Vamos dizer assim, que é o capital, sobra os juros, tá? Mas a gente não precisa se preocupar com essas fórmulas aí, porque a gente vai utilizar o Excel daqui a pouco, tá? Então, o Excel já está todo preparadinho para nos ajudar.